Fala galera que está acompanhando pelo YouTube ou por outra plataforma de áudio ou vídeo. Eu sou Vitor Belari, eu sou doutorando no PPG Com da UERJ, participo do Laboratório de Comunicação Arte e Cidade, estou dando sequência aí nos materiais que o CAC tem produzido para a disciplina da professora Cíntia San Martin Fernandes na graduação, disciplina de Comunicação e Cultura. Eu vim falar de um fenômeno, só assim mesmo para chamar um fenômeno muito potente das ruas do Rio de Janeiro nos últimos 15 anos mais ou menos, que são as neofanfarras de rua. Um movimento muito importante que fez muita gente se redescobrir com as ruas da cidade, especialmente uma juventude, mas não necessariamente apenas jovens na ordem cronológica, pessoas também jovens de espírito. E essa viagem vem acompanhada do professor Michael Hershman, que escreveu um artigo em 2014 chamado Ambulantes e Prontos para a Rua. Algumas considerações sobre o crescimento das neofanfarras do Rio de Janeiro. Antes de começar a falar disso, eu vou subir o som aí para a Orquestra Voadora, na música Tecno Circo, que é uma música recente que eles estão lançando clipe em novembro de 2020. Então é isso, sobe o som aí, orquestra, primeiro para a galera escutar. Bom, essa música frenética, essa batida desse tecnão nervoso, que lembraria qualquer rave de Detroit ou da Alemanha, é tocada com instrumentos orgânicos, quer dizer, com metais especialmente, saxofone, trompete, trombone. Esse ritmo invadiu recentemente as ruas do Rio de Janeiro nos últimos 7 anos, mais ou menos. Ele já é, na verdade, um desdobramento disso que eu vou falar aqui. Mas eu abri com ele para mostrar como que há uma ruptura estética no que a gente entendia como carnaval ou música de carnaval. As neofanfarras fizeram isso lá atrás. Quer dizer, o movimento das neofanfarras ele começa muito relacionado ao carnaval de rua da cidade. Assim como o Michael Hershman, professor do FRJ, trabalha no artigo. O que acontece? Mais ou menos por volta de 2005, tinha uma banda que costumava tocar muito presencialmente, muito constantemente por Santa Teresa especialmente, e ela era composta por vários artistas latino-americanos de fora do Brasil. Pessoas que eram oriundas da Argentina, da Colômbia, de outros países vizinhos, países irmãos, e eles moravam aqui no Rio e tocavam constantemente nas ruas, especialmente no carnaval. Essa banda se chamava Songorokosongo, e muita gente atribui a ela o começo de uma revolução, de fato, assim, que as ruas do Rio de Janeiro viveram no que diz respeito à música, a som, à estética ambulante ou sonora que a cidade reverberava entre bandas de jazz, rodas de samba e múltiplas plataformas sonoras e visuais. Vocês viram aí com a Flávia Magalhães Barroso, num artigo muito interessante que ela, a professora Cíntia e o professor Michael Hershman escreveram, sobre a transformação do carnaval a partir da própria estética do corpo, da política. E isso, assim como o próprio Michael mostra, ele tem uma trajetória, e isso vem mais ou menos de meados dos anos 2000. Nessa mesma época, 2005, 2006, foi formado um bloco chamado Boitolo, que hoje é extremamente conhecido na cidade do Rio de Janeiro. O Boitolo surge a partir do Boitatá, que é um bloco que começou nos anos 90, e os músicos do Boitolo, alguns músicos que tocavam no Boitolo, começaram também a se aproximar e a tocar em outros blocos, dando origem à própria Orquestra Voadora. Isso quem fala não sou eu, é o Lencinho Smith, que é o mestre de cerimônias da orquestra, que vai falar um pouco aí pra gente em áudio, numa ligação que eu fiz com ele. Fala tu, Lencinho. Bom, eu acho que a Orquestra Voadora é um ponto crucial do carnaval aí, não por ser próximo, mas que realmente ela vem aí, né? Acho que ela vem, a origem dela está dentro do Boitolo, são músicos que se encontravam no Boitolo. Aquela que resolve, de repente, fazer um apanhado, um repertório que fugisse um pouco das marchinhas, das coisas clássicas do carnaval. Para 2.000 pessoas sem corda, para 4.000 com uma pequena corda, para 5.000 com carro de som, então foi muito crescente. A Orquestra Voadora cresceu muito no som
11 anos de desfile que tivemos até agora, né? Aham. Transformou, assim, muita gente para o sopro, trouxe muita gente também para a percussão. A experiência da orquestra voadora narrada pelo Lencinho é interessante para a gente pensar numa linha tênue que existe entre os blocos de carnaval e as fanfarras. Mas afinal, o que são as neofanfarras? Bom, como o próprio professor Michael Hershman trabalha no artigo, o termo neofanfarra vem associado às bandas militares, aquelas bandas que costumam no Brasil tocar hino de clube de futebol, ou outras experiências estéticas e sonoras, aquele bandão gigante que tem metal, que tem percussão e etc. Isso foi se transformando e assumindo várias caras ao redor do mundo. Inclusive no Brasil, assim, a gente chegou a ter algumas charangas no carnaval de Recife, de Olinda, no Rio de Janeiro com as marchinhas no passado. Algumas torcidas de futebol chegaram a tocar nessa estética. E talvez o grande baluarte desse tipo de som no planeta seja Nova Orleans, com a trajetória potente das bandas de rua que tem lá. Quer dizer, Nova Orleans é uma cidade que também tem um carnaval muito forte, tem uma cultura negra muito potente e tem uma explosão sonora e musical a partir de bandas que costumam tocar itinerantes na rua. As neofanfarras, que começaram a explodir no Rio de Janeiro e depois no Brasil todo, elas vêm um pouco hibridizadas com isso. Quer dizer, hoje em dia existe um grande evento que já acontece em Brasília, no Rio Grande do Sul, no próprio Rio de Janeiro, chamado Ronk, que é tipo uma Copa do Mundo das fanfarras. Vem gente que toca na Argentina, vem gente de outros lugares da América Latina para tocar no Rio. Esse evento costuma acontecer no Rio de Janeiro em novembro, ou seja, ele não acontece no período de carnaval. Isso mostra como que esse movimento, que começou carnavalesco, tem uma relação muito forte com o carnaval, vai ter uma relação também muito potente com o Rio de Janeiro ao redor do ano, ao longo do ano inteiro. Quer dizer, a cidade incorpora a música de rua, a música ambulante, a ideia do cortejo, a ideia de tocar na rua e ocupar a rua e viver a cidade ao ar livre para outras épocas e outras eras e não necessariamente apenas em fevereiro. Esse movimento ele foi muito reforçado pelo trabalho das próprias neofanfarras. Voltando ao Rio de Janeiro dos anos 2000, as neofanfarras começaram a se desenvolver na cidade, como o próprio professor Michael Hershman trabalha no artigo, a partir do próprio Songorokossongo. Do Songorokossongo, outros blocos, outras manifestações passaram a surgir no próprio Rio. Tem a experiência do 10+1 Sobe, que não deixa de ser não chega a ser uma neofanfarra, mas é um bloco que tem relação com esses músicos. O próprio Boitolo, a Orquestra Voadora, e a Orquestra Voadora acaba sendo um trampolim assim, para que muitos outros músicos e muitas outras pessoas que anteriormente eram apenas foliões, ou seja, curtiam a festa, despertassem o interesse também em tocar na rua, em aprender a tocar um instrumento e viver o carnaval de outra forma. Isso se desenvolve a partir de um fenômeno chamado oficinas de formação. Alguns espaços culturais da cidade acabam tendo uma importância nisso, como o próprio Circo Voador ali na Lapa. O Circo Voador, aquela casa importante que nasceu no Arpoador, mudou para Lapa nos anos 80, teve uma importância enorme com a transformação do próprio centro do Rio de Janeiro nos anos 90, com a geração ali do Rapa, do Planet Hemp, do Benegão. Nos anos 2000, no final dos anos 2000, o circo também abre as portas para alguns blocos ensaiarem, tocarem e formarem novos músicos. Esses músicos começam a tocar e começam a se conhecer e se trocar ideia e o movimento vai crescendo, tomando forma e os blocos vão se comunicando e começa a mudar o carnaval de rua da cidade. Só que, como eu falei anteriormente, as pessoas não se contentam com fevereiro. Fevereiro é muito pouco para a cidade, para uma cidade como o Rio de Janeiro, que tem uma paixão muito forte com a rua. Então, a partir desse movimento, se constrói uma narrativa e uma estética e uma potência corporal de você insistir na rua como um espaço de cidadania, como um espaço de convívio, como um palco de fato, assim. Também a gente tem que entender que nessa era dos mega eventos que o Rio de Janeiro viveu, era muito caro você fazer uma coisa em espaço fechado, né? O Rio de Janeiro vivia um momento de especulação, de aumento de preço, dificuldade de espaço para você tocar. Então a rua acaba se tornando um enorme palco, um palco de descoberta, especialmente de uma juventude, em redescobrir a própria cidade, assim. E aí alguns espaços nessa cidade, alguns deles inclusive
muito bem compreendidos na cartografia musical de rua do centro do Rio de Janeiro, que foi feita pelo CAC e pelo NEPCON do FRJ em meados agora da década de 2010, esses espaços eles acabam abrigando ensaios de domingo à tarde, noitadas, ou seja, experiências sonoras e musicais que vão trazer ambulantes, que vão trazer pernautas, movimento de perna de pau, né, que também é muito acompanhado dessa explosão sonora. Vão trazer, enfim, uma série de atores que passam a ocupar a rua e fazer disso uma rotina, assim. Um espaço muito tradicional e muito importante para isso foi o gramado do MAM, do Museu de Arte Moderna, ali entre o Santos Dumont e o Aterro, que começou a receber muitos ensaios da própria Orquestra Voadora desde o começo da década passada, desde dos anos 2010, na verdade, em temporadas de verão, assim. Então, quer dizer, aquele cortejo começava no meio da tarde, as pessoas iam chegando, os músicos tocando, alguns aprendiam, outros pegavam instrumentos, se interessavam, queriam procurar uma oficina. Então esse movimento começa a se desenvolver de uma maneira orgânica nas ruas da cidade. O carnaval de rua do Rio de Janeiro, tradicionalmente, ele é muito associado à marchinha e ao próprio samba. Esse movimento quebra um pouco isso. Não é que ele negue que existam marchinhas ou que existam outras manifestações sonoras e musicais. Mas ele vai incorporar o jazz, ele vai incorporar o pop, ele vai incorporar uma série de outros atores e gêneros musicais. Isso, como eu falei, ele está hibridizado com o carnaval, mas ele não está concentrado nele, porque as neofanfarras, elas vão muito além do próprio carnaval. O carnaval é um dos ramos que as neofanfarras atacam, porque o ataque é também um nome utilizado por elas quando elas vão tocar e se reunir para tocar na rua. Então, quer dizer, o carnaval de rua, como o Michael Hershman mostra no artigo, ele é muito presente na relação que as neofanfarras têm, mas elas também vão se desenvolver para outros eventos, para outros festivais. Um exemplo muito interessante disso foi o Rock in Rio, quando o Rock in Rio montou um palco street para apresentação de artistas de rua e tal, naquela cidade cenográfica que o mega evento Rock in Rio costuma montar, e a própria Orquestra Voadora foi tocar dentro de um espaço fechado. A orquestra também fez outros shows pelo Brasil, e junto da orquestra, uma série de outras fanfarras passaram a tocar na cidade, inclusive fanfarras só de mulheres, outras temáticas. A gente tem aí o Ataque Brasil, o Damas de Ferro, outros, o Charanga Venenosa também, que é muito recente, e inclusive um músico chamado Arri Colares, grande amigo da rua, deixou um recado aqui pra gente para falar um pouco dessa experiência dele com as músicas de rua e com esse ataque visual e sonoro que o Rio de Janeiro proporciona para quem busca se aventurar por ele. Fala aí, Arri. Com a Charanga Venenosa mesmo, que a gente foi tocar no Ronk, em Brasília, primeiro festival de fanfarras que a gente foi tocar, lá em Brasília, né? Viajamos todo mundo junto, e na abertura a gente tocou lá na Praça da Estação, na Praça Estação Galeria, que é uma estação de metrô bem grande, bem gigantesca mesmo, central zona, assim, lá em Brasília. Do lado de fora, assim, né? No espaço aberto que tem. A gente tocando ali, a Charanga tocando um monte de funk carioca para uma galerona, assim, de Brasília, todo mundo se acabando de dançar, cantando as músicas junto, assim, foi também muito, muito, muito marcante. A fala do Arri é importante, que a gente pode ver nas palavras dele também, nas entrelinhas, o quanto que isso está aproximado um pouco do que o Michel Bafezoli foi chamar de estética que se aproxima da ética. Quer dizer, essa ideia de você compartilhar suas emoções na rua através da própria arte, a comunicabilidade que se dá pelos sons, que se dá pelos encontros, a ideia da rua como essa plataforma de encontro e de comunicação mesmo, né, através desses atores e dessa juventude na cidade. Isso é interessante também porque as neofanfarras, elas dizem que começaram a usar esse termo neofanfarra a partir mais ou menos de 2008, para poder inclusive se diferenciar de uma outra noção de fanfarra que eu falei anteriormente, que acontecia na França, que acontecia em Nova Orleans. Quer dizer, é uma outra vertente, é uma outra galera que tem essas bases nas fanfarras, mas que vai fazer isso também incorporando a ideia da política. O corpo como política, a música como política e o ativismo musical.
Um fenômeno muito interessante que dá para destacar sobre isso foi o ano inteiro de 2013, quando vários atos aconteceram no Rio de Janeiro, para além até de junho, né, que ficou muito conhecido, mas enfim, em atos contra as remoções da Vila Autódromo, em protestos na frente da casa do Sérgio Cabral contra a corrupção, enfim. Em vários deles, músicos das neofanfarras é que puxavam essas músicas dos atos e dos protestos. Então, quer dizer, há uma relação também entre o que está acontecendo na cidade, assim, a música antenada ao próprio espírito do tempo, assim, ao momento que a cidade vive. E o próprio, tanto o carnaval quanto a música de rua que se desenvolve ao longo do ano, das neofanfarras, vai estar muito preocupada com isso e continua estando muito preocupada com isso. Isso é muito percebido também nos desfiles. Algumas dessas fanfarras atacam a cidade informalmente, nem pedem autorização para sair, atacam as praças, os espaços públicos, sem necessidade de alvará. Outras tomaram uma dimensão tão grande que elas precisam daquela autorização, aquela documentação, a famosa papelada que a prefeitura exige. Isso também ajuda com que elas, de alguma maneira, profissionalizem seus desfiles, então coloquem uma espécie de trio elétrico, um som melhor, e isso acaba incorporando também outros discursos políticos e possibilidades de usar o carnaval como uma plataforma política. Um ator que se comporta na cidade, entendendo seu corpo nela, entendendo como que a cidade vai se comportar diante dos acontecimentos, dos momentos e daquilo que a cidade demanda, né? daquilo que a cidade encara de desafios políticos e sociais. O Lencinho mesmo é um cara que costuma fazer isso em seus discursos. Diz aí, Lencinho. Essa parte dos coletivos de mulheres também estão cada vez mais presentes, então muitas vezes no início, durante o desfile começar, eu passo a voz para elas, porque o jeito de fala é delas, o lugar de falar, a pessoa que tem que falar são elas. E o carnaval também, ele, por ser um movimento popular, é claro que ele vai trazer satisfações também desses populares, é claro que ele vai trazer angústia, é claro, ali é um lugar de extravasar. E assim, o que eu falo é lembrar um pouco do que a gente está extravasando, um pouco do que machucou a gente ao longo dos últimos tempos, para a gente estar ali naquele momento de catarse juntos. Uhum. Então, é sempre é sempre uma coisa assim, porque eu acho que tudo é um pouco político. Eu acho que todas as decisões que estão na vida são políticas. Rio de Janeiro, em 2007, ele sediou os Jogos Pan-Americanos. E foi um evento que aqui na cidade ele teve uma importância muito grande do ponto de vista estratégico, por conta da prefeitura, do envolvimento que a prefeitura teve com isso. O Rio de Janeiro ele começou a sediar uma sequência de mega eventos que passaram a modificar e muito a cidade do ponto de vista de obra, de ocupação cultural, de especulação imobiliária, e outros grandes eventos vieram a reboque disso nessa mesma onda, como o próprio Carnaval, o próprio Rock in Rio e shows no Maracanã. E esses outros eventos que aconteciam nas ruas, a própria professora Cíntia San Martin Fernandes e o professor Michael Heshman chamam de microeventos. Essas neofanfarras, esses blocos, essas rodas de samba, todo esse movimento de rua se comunicava e se comunica muito. Alguns músicos às vezes tocam numa roda de samba, numa banda de jazz, e também tocam numa fanfarra, e também tocam num bloco. Então, em franca comunicação e se renovando constantemente. Nesse movimento de mega eventos, quer dizer, quando a cidade ia se reformando, se transformando e removendo algumas pessoas e aumentando o preço de aluguel, todos esses músicos, esses ativistas, essas pessoas que estavam na rua frequentando esses eventos tinham um tom crítico, majoritariamente, na verdade, a esse processo todo que a cidade vivia. Agora, já trazendo um pouco para a pesquisa que eu fiz no mestrado, é interessante perceber quando, depois da passagem dos jogos, aqueles aparelhos todos que foram reformados, aquelas praças, aqueles espaços públicos que foram modificados para atender uma demanda de mega eventos, acabaram sendo ocupados e ressignificados exatamente por esses microeventos, quando eles começaram a invadir túnel, invadir praça, invadir uma série de espaços culturais da cidade, transformando a dinâmica daquele espaço a partir da própria política do corpo, a partir da música. Então, quer dizer, a cidade reinventada pelos seus próprios moradores, na rua, a partir dessas práticas comunicacionais, dessas práticas políticas e dessa prática de vida, que na verdade reverbera um amor pela cidade e uma vontade de viver a cidade na rua, reinventando ela própria, né? Então a gente fica aí para terminar com algumas imagens aí desse potente movimento que está sempre se renovando no Rio de Janeiro
e com certeza, quando a gente puder voltar a frequentar a rua com normalidade, eles voltam com força total. Um abraço, galera. Muito obrigado.